Tem novidade da reforma do estádio do Morumbi. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre reunião da diretoria do São Paulo com o Zubeldia. Até SAF a gente vai comentar aí também. E várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos lá, que o negócio é o seguinte. Ontem tivemos aí um jogo importante, né, cara? Pelo Campeonato Brasileiro. O Inter empatou com o Flamengo em 1-1. E são os dois times que estão ali à frente, né, do São Paulo. O Flamengo agora está em quarto aí já estava em quarto, né, mas agora com 55 pontos. O Inter está em quinto com 53 e o São Paulo logo em sexto lugar com 51 pontos, né, cara? Também perto ali do Inter, apenas 2 pontos aí atrás. E o próximo jogo é contra o Bahia, que está atrás do São Paulo, né? O Bahia tem 46 pontos, o São Paulo tem 5 pontos a mais que o time do Bahia. Acho que o melhor resultado aí do jogo do Inter com o Flamengo, acho que o melhor resultado mesmo era literalmente o empate, para ninguém desgarrar ali mesmo, né? O São Paulo agora fica aí a 4 pontos do Flamengo, né, que é o G4, e a 2 pontos do Inter, que tá aí em quinto lugar, né, cara? A gente teve aí ontem, né, a confirmação da classificação do Botafogo para a final da Libertadores. O Botafogo foi campeão da Libertadores, abre mais uma vaga, né, cara, aí no Campeonato Brasileiro. Flamengo também campeão da Copa do Brasil, também pode abrir mais uma vaga, né? Tem que ter aí essa definição, né, de quem vai ser os campeões das Copas, porque pode abrir vagas aí, né, cara, pro quinto lugar, pro sexto, pro sétimo, né, dependendo aí de quem for campeão ou não das Copas, tá bom, rapaziada? Bom, só não pode o Galo ganhar as duas, né? Porque se o Galo ganhar as duas, aí não abre pra ninguém, né? Porque o Galo tá em décimo, né? Então, como ele não tá no G4, ele não abre uma vaga pra ninguém aí não, né? Enfim, o Inter não desgarrou do São Paulo, mas São Paulo também tem que voltar a vencer, porque senão, cara, o Inter tá jogando bem mais que o São Paulo, vive um momento bem melhor, né, cara? Não pode desgarrar do Inter aí não, tá bom? Rapaziada, vamos avançando agora. E olha só que interessante isso aqui. Um estudo, tá? Observatório de Futebol, que é o Centro Internacional de Estudos Esportivos, colocou 4 clubes brasileiros entre as 30 melhores categorias de base do mundo. O melhor brasileiro é o São Paulo, que aparece na 17ª colocação, tá? Então, teve aí, né, cara, esse estudo aí do CS Futebol, né, cara, que é o Centro Internacional de Estudos Esportivos, e pegaram lá, fizeram um ranking das 30 melhores categorias de base do mundo. Tem 4 brasileiros, né? Os 4 brasileiros são São Paulo, Flamengo, Corinthians e Fluminense, E o São Paulo é a melhor colocação de times brasileiros é a do São Paulo em 17º lugar. Isso aqui é interessante porque a gente reclama muito, muitos reclamam, pô, que a base do São Paulo não é mais aquilo, que não sei o que, pô, a gestão do Casares aí estragou, sucateou, cotia. Pra você ver como é que é as coisas. São Paulo sempre teve um histórico, né, cara? Muito aí de longa data, já tem um histórico já de revelar jogador, uma das melhores bases do Brasil em muito tempo. E mesmo não vendo o melhor momento de Cotia, cara, o São Paulo consegue revelar uma porrada de jogador, cara. São Paulo, se você for fazer uma lista aqui de tanta venda que o São Paulo fez nos últimos anos, mesmo time em crise, não ganhando nada, no pior momento aí da sua história, né, que ficou tanto tempo sem ganhar nada, e o São Paulo continua sempre revelando jogador. Aí vendeu o Gabriel Sara por um bom valor, né? Um bom valor, né? Se fosse o São Paulo tivesse uma situação financeira melhor, poderia vender os jogadores por um valor bem maior, né, cara? Se fosse um clube instável, né, cara? Se não precisasse vender jogador para pagar as contas, né? Porque o São Paulo vive nisso aí já há muito tempo. Com certeza conseguiria vender os seus jogadores por um valor ainda maior do que já vendeu, né? Não é à toa que Flamengo, Palmeiras conseguem vender jogadores mais caros do que o São Paulo, porque eles têm uma situação financeira muito melhor que a do São Paulo, né? Pô, o Antony ano passado saiu do Ajax pro United e rendeu 100 milhões de São Paulo, né? Só porque o São Paulo tinha ali uma porcentagem da venda futura do jogador, fora o valor que o São Paulo vendeu o Antony pro Ajax, né, cara? O Beraldo, né, cara, foi vendido por 20 milhões de euros aí no começo desse ano, que ele foi pro Paris Saint-Germain, né? Tem o William Gomes aí agora, tem o Rian Francisco aí agora, o Pablo Maia já tá aí, cara, jogando muito bem há muito tempo, um jogo que pode ser vendido aí também quando voltar. Pô, tá fazendo lista aqui, cara, de várias vendas que o São Paulo já fez aí, né, cara, fora algumas vendas atrás, né, como foi o caso do David Neres, né, cara, dá pra fazer uma lista aí de jogadores, e mesmo não estando no melhor momento da base, São Paulo consegue revelar e consegue vender jogador aí, né, cara? Nesse estudo aí o São Paulo
tá aí na 17ª melhor base do mundo, né, cara? E entre os brasileiros é a melhor base aí, né, cara, do futebol brasileiro, tá bom? Rapaziada, olha só quem apareceu aí, rapaz. O lateral direito colombiano Orejuela e o volante equatoriano Jackson Mendes apareceram nesta quarta-feira numa imagem publicada pelo argentino Galopo após o treino do São Paulo na Barra Funda. Fora dos planos de Zubeldia, os dois jogadores retornaram às atividades no meio do ano e participam normalmente do dia a dia de treinos e ficam fora apenas das atividades voltadas para a parte tática do São Paulo. Ontem, né, o Galopo que vem jogando muito pouco aí, ele postou uma foto do treino ontem, ao lado do né, tava ele, né, tinha outros jogadores também do elenco, ao lado do Mendes e também do Orejuela, né, cara, repercutiu porque ninguém vê o Mendes, ninguém vê o Orejuela, porque o São Paulo, como eles estão fora dos planos do São Paulo nem posta foto aí deles, né, cara, a gente nem vê fotos mais deles aí no treino, e chamou a atenção essa foto que o Galopo postou, porque tem muito tempo que a gente não vê uma foto deles treinando. Ele tá lá recebendo salário, né, que tem que receber mesmo, óbvio, né, tem contrato com o São Paulo e não jogam, estão lá escanteado, e o São Paulo tentando se livrar dos dois e seguem lá normalmente treinando na Barra Funda, tá bom? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre planejamento do São Paulo para 2025, porque esse planejamento já começou e com o Zubeldia participando do planejamento, para ter esse negócio aí de que vai embora, não vai, fritura, um monte de gente não quer ele no São Paulo. O São Paulo já começou o planejamento para o ano que vem com participação do Zubeldia. Informação do Globoesporte.com. A diretoria de futebol do São Paulo já iniciou com a comissão técnica do Zubeldia o planejamento para a temporada de 2025, rapaziada. Olha aí. Até agora, o São Paulo realizou 2 reuniões entre a direção e a comissão técnica para debater detalhes de como será a preparação para as competições do ano que vem. Todos os planos estão sendo traçados com participação do Zubeldia, que tem contrato com o clube até o fim do ano que vem. A atuação do Zubeldia no planejamento chama a atenção pela incerteza criada pelo Júlio Casares sobre a sua permanência em 2025. Na semana passada, ele deu uma entrevista e não garantiu a continuidade de trabalho. Exatamente, isso aí que é uma questão, né? Ele já deu algumas entrevistas aí e ele não garantiu a permanência, não falou, não, ele é nosso técnico, tem contrato técnico que vem, vai ficar, aí acabou. Não, ele sempre fala, pô, o futebol é dinâmico, a gente tem que ver aí, né, estamos avaliando ainda, que não sei o que, nunca garantiu o Zubeldia pro ano que vem, como ele mesmo já fez em outras oportunidades com o Rogério Ceni, né, e outros técnicos que o São Paulo tinha no passado, e ele não fez isso com o Zubeldia. E agora, né, cara, essa notícia aí de que o Zubeldia já iniciou o planejamento pro ano que vem junto com a diretoria do São Paulo, né, cara? Na verdade, a diretoria iniciou com a participação do Zubeldia aí. Aí tem mais um ponto aqui, ó. Independentemente disso, a prioridade da diretoria do São Paulo é contar com o Zubeldia em 2025. O entendimento interno é de que ele só não ficará no São Paulo em caso de uma catástrofe, com desempenho muito abaixo do esperado nas últimas 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou se o treinador optar por interromper o trabalho. Ele tem contrato com o Clube do Morumbi até o fim do próximo ano. Cara, assim, é bem simples, rapaziada. Se ele não classificar o São Paulo para Libertadores, ele vai ser demitido. Isso é um fato, tá? Tem esse processo de fritura, tem uma galera lá já, né, cara, já tá de saco cheio dele, que quer que ele vá embora, que não gosta do trabalho dele, que pensa que entende de futebol aquele. Se não classificar o São Paulo para Libertadores para o ano que vem, ele vai ser demitido. Isso é um fato, tá? Isso é um fato, aí, entendeu? Essa questão aí dele ficou, não é simples. Se ele não classificar o São Paulo para Libertadores, ele vai ser demitido. Isso daí é um fato, tá, cara? Isso aí é um fato, todo esse processo de fritura que tem, né, cara? Já comentamos aqui 1 milhão de vezes aí já sobre os bastidores e quentes do São Paulo envolvendo o Zubeldia e também a diretoria do São Paulo. E, cara, se não classificar o São Paulo para a Libertadores que vem, ele vai ser demitido, né? E se não for demitido, com a vaga na Libertadores, né? Porque, né, vocês sabem muito bem, né, cara, o que vem acontecendo nos bastidores do São Paulo em relação ao Zubeldia, coisa que a gente já cansou de comentar aqui. E o curioso disso também é o quê? Tava vendo o Arnaldo falando ontem tava assistindo outro arquibancada, quando é o podcast que eles têm lá com o Arnaldo, eles estavam falando isso aí. Quando o São Paulo foi eliminado das Copas, pro Botafogo e pro Galo,
começou o processo de fritura. A diretoria está satisfeita com isso, com aquilo, com não sei o quê. 1 milhão de notícias com diretoria insatisfeita, né? Com toda hora uma notícia de que a diretoria estava insatisfeita com alguma coisa em relação ao Zubeldia, que é o famoso processo de fritura. Aí o que acontece? Depois das eliminações, cara, teve jogos aí do São Paulo, contra o Corinthians lá em Brasília, a torcida do São Paulo lá em Brasília começou a ovacionar o Zubeldia no começo do jogo e depois do jogo, gritando Zubeldia, Zubeldia, Zubeldia. Contra o Vasco, né, citando esses dois jogos aí, porque foram os jogos que o São Paulo foi mandante, né, contra o Corinthians e contra o Vasco em Campinas. A torcida que estava em Campinas também ovacionou o Zubeldia. Ele é um técnico, cara, que assim, tem muita gente que acha que o trabalho dele é ruim e que quer que ele vá embora, mas a grande maioria, cara, quer que o Zubeldia continue, né, e o estádio fala, né, pô, o estádio fala, né, lá no Mandegá a gente já falou, e em Campinas também a torcida ovacionou o Zubeldia. E a diretoria do São Paulo, irmão, não vai mandar o técnico embora contra o gosto da torcida. Entendeu? Esse é um ponto importante, até porque nos últimos dias, né, é Belmonte postando foto com o Zubeldia, né, cara? É o Muricy postando, o Casares agora todo dia posta uma foto abraçado, conversando com o Zubeldia, porque a torcida do São Paulo começou a pegar no pé da diretoria por causa desse processo de fritura em relação ao técnico, entendeu? E a maioria da torcida quer que o cara continue, né? Então eles deram uma baixadinha na bola, começaram a pisar fofo em relação a isso, porque a maioria da torcida quer a permanência dele pro ano que vem. Agora é fotinha todo dia no Instagram, abraçadinho, né? Conversando com ele lá no CT, né, cara? Quem não conhece a diretoria do São Paulo, que compre, né, cara? A gente conhece e muito bem já como funcionam os modos operantes dessa diretoria aí do São Paulo, tá bom? Enfim, tá aí o planejamento para o ano que vem, já iniciado com participação do técnico. Só não pode mandar o cara embora depois, né? Faz o planejamento todo dia com o cara, depois manda ele embora, né? Até porque se quiser mandar o técnico embora, tu não vai fazer um planejamento pro ano que vem com ele, né? Não faz sentido algum isso aí, tá bom? Ó, seguinte, ontem tivemos aí entrevista coletiva aí do Eduardo Toni, né, cara, junto com executivos aí da Ademicon, que é a primeira patrocinadora do São Paulo, visando o centenário de 2030, né, contrato de 6 anos que foi renovado aí com a Ademicon, e a gente comentou muito com vocês sobre isso. E depois, né, que acabou a entrevista coletiva, né, cara, né, teve o evento hoje lá no estádio do Morumbi, e o Eduardo Toni depois falou, né, cara, ali com vários repórteres após a entrevista coletiva. Aí temos aqui alguns pontos para comentar com vocês. Primeiro, ele falou sobre o letreiro do Morumbi, que até agora não tem lá o Morumbi, né, cara, lá com os name rights lá no estádio, né. Ele falou o seguinte, abre aspas: a última informação que temos sobre o Morumbi é que o acordo entre a Mondelez e a prefeitura, os trâmites já foram finalizados. Agora é uma questão burocrática de divulgação dos órgãos competentes para poder fazer a instalação. Imagino que nos próximos dias, sei que já disse isso algumas vezes, deve estar liberado. Fecha. O Eduardo já deu entrevista algumas vezes e falou já que nos próximos dias, não que daqui a pouco, que a boca até agora não conseguiu essa liberação para poder colocar o Morumbi lá no estádio do Morumbi, né? Até agora o São Paulo não conseguiu essa liberação. Quem não negociando isso com a prefeitura não é nem o São Paulo, é a própria Mondelez com a prefeitura. E segundo ele, nos próximos dias deve ser liberado. Como ele mesmo já falou isso algumas vezes, mas vamos ver se dessa vez vai avançar isso daí ou não, tá bom? E ele foi perguntado aí também, rapaziada, sobre SAF, né, cara? Isso aqui não, né? O Eduardo é diretor de marketing de São Paulo, né? Esse negócio de SAF não vai diretamente para ele, mas perguntaram sobre o tema para ele, e o Toni falou o seguinte sobre SAF no São Paulo, abre aspas: o São Paulo não vai ser a primeira SAF e nem a última. A gente teve um primeiro momento das SAFs no Brasil, agora talvez um segundo momento. Não é uma coisa que nós temos no radar. Não é uma coisa que esteja no planejamento para 2030. Esse não é um plano que estamos trabalhando para 2030. Fecha aspas. Como já era de se imaginar, né, cara? O São Paulo não tem nenhum interesse em virar SAF, como ele mesmo falou, né? No projeto para 2030, que é o centenário, não tem nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de plano, tá? Nenhum interesse em tornar SAF, como ele falou. Cara, então, rapaziada, a gente tá na fase de SAF que tá em fase de análise a SAF ainda, tá? A gente tem que ver muito como é que vai ser o Botafogo no ano que vem, em 2025, como é que vai ser em 2026, como é que vai ser o Botafogo se for campeão, se não for campeão. Já saiu desse lado em relação ao Botafogo, né, no exemplo aqui,
de que se o Botafogo não for campeão da Libertadores, né, o Almada vai embora, o Luiz Henrique vai embora, se for eles ficam para jogar o Super Mundial, se não for vai embora. E quando o Botafogo e o Texas, né, cara, levar esses jogadores lá para Europa, pro Lyon, pro time dele na Europa, ele vai deixar o time do Botafogo fraco ou vai trazer outros jogadores? É tudo uma questão, cara. O Texas no Botafogo, ele faz o que ele quiser lá, entendeu? A gente tem fase de análise da SAF no Brasil. Fora que tem que saber também, né, para quem que você vai vender uma SAF, né, cara? O São Paulo não vai ser vendido por 400 milhões igual foi o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, né? Então, é muito complexo esse assunto. Não é só virar SAF, montar um timaço e ganha tudo. Muito pelo contrário, né, cara? Tem muita coisa que envolve aí SAF além disso, tá bom? Aí, rapaziada, sobre a famosa reforma do Morumbi, o Tony falou o seguinte, abre aspas. A situação, né, para ficar bem claro aí para todo mundo, ó, ele falou o seguinte, abre aspas. Nós temos um acordo inicial com a W Torre e ela tem até o final desse ano para apresentar um projeto completo do estádio, a reforma e ampliação do Morumbi. Isso deve ser apresentado para o São Paulo até o fim do ano. Aí a gente tem o período de análise interna. Havendo esse acordo, a gente vai primeiro passar para o órgão interno do São Paulo e ser aprovado ou não pelos conselheiros, com os sócios. E depois, em um segundo momento, mostrar isso para a torcida, fecha aspas, tá? Então a situação atual aí da reforma é essa, rapaziada. A W Torre, São Paulo tem um acordo inicial com a W Torre, ela tem que pegar o projeto, montar o projeto da reforma e entregar para o São Paulo até o final do ano. Depois São Paulo vai analisar, se gostar e aprovar, vai para o conselho, se o conselho aprovar, vai ser apresentado para a torcida, né? Aí sim vai ter aí a reforma. Essa é a situação de momento aí, tá? Sobre a reforma do Morumbi. Tem que esperar a W Torre entregar o projeto, né, cara? Tem que esperar entregar o projeto e tem um acordo com a W Torre para entregar até o fim do ano, né? Aí depois vamos fazer esse processo de análise aí. Essa é a situação atual aí sobre a reforma do Morumbi, tá? Essa é a situação atual. Né? Enfim, vamos aguardar aí mais novidades em relação a isso, né? Na verdade, aguardar a W Torre entregar esse projeto para o São Paulo, né? Meu parceiro, é isso. Dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.